Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a transmissão ao vivo nossa aqui do canal Formação Online Eletricista Automotivo. Como todos já sabem, nós temos aqui o nosso canal, que ele tem partes ali das aulas, tem cortes das aulas, ali cortes rápidos, mas hoje eu vou fazer um trabalho um pouco diferente, um pouco mais detalhado. Dentro da nossa formação, paga, formação online eletricista automotivo, nós temos diversos módulos, e um desses módulos é o módulo relacionado a fundamentos de eletricidade. Então, a base para um eletricista. No dia de hoje eu vou fazer uma coisa muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês aqui um trecho dessa região do nosso treinamento pago de fundamentos de eletricidade, mas não vai ser um trecho das práticas, vai ser um trecho do fundamento da técnica. Então, a nossa aula de hoje, o tema central é o seguinte: tensão elétrica, o que é a tensão elétrica, as medições de tensão elétrica, uma técnica diferente, uma técnica avançada chamada retorno de tensão, e nós vamos aprender a analisar um esquema elétrico num nível profissional, utilizando o retorno de tensão para analisar ele de forma completa ao final da aula de hoje. Eu já vou deixar adiantado para você que nós temos essa formação online paga, que é fora do nosso canal, e que essa aula não vai ficar disponível por muito tempo. Como esse é um conteúdo da nossa formação, eu vou disponibilizar aqui ao vivo para algumas pessoas. Vocês vão ver essa aula, mas em breve ela vai sair do ar. Então esse é o primeiro detalhe. Se você quiser conhecer a nossa formação online, eu vou deixar o link do site onde eu explico, mostro como é que funciona a plataforma por dentro, explico todos os detalhes. Eu vou deixar o link tanto aqui na descrição como no primeiro comentário do vídeo também. Além disso, eu quero fazer uma coisa diferente. Hoje, no dia 14/9, você vai assistir essa aula e eu vou deixar no meu Instagram, no Instagram da nossa empresa, na verdade. Falo meu porque a empresa, eu sou o dono da empresa, mas é o Instagram da empresa, Formação Online Eletricista Automotivo, lá no Instagram. Eu vou deixar tem um recurso do Instagram que chama caixinha de perguntas. Então eu vou deixar lá uma caixinha de perguntas. Você vai assistir essa aula, você vai ver toda essa aula, e eu vou deixar uma caixinha de perguntas para você perguntar suas dúvidas. Então você vai assistir essa aula e eu vou tirar suas dúvidas lá no Instagram. Onde é que vai estar o link do Instagram? Também vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário. Então, reforçando, né? A aula que eu vou disponibilizar para você agora é uma aula da nossa formação online eletricista automotivo. Ela vai ser disponibilizada ao vivo agora, mas ela já sai do ar. E aí tem dois detalhes. Se você quiser conhecer a nossa formação online, eu vou deixar o link da formação, tanto no primeiro comentário como na descrição. E além disso, de forma gratuita, eu vou abrir uma caixinha no Instagram da nossa empresa, lá que tem o mesmo nome, Formação Online Eletricista Automotivo, uma caixinha de perguntas. Então você vai assistir essa aula e vai tirar suas dúvidas diretamente comigo lá pelo Instagram. O link tanto do site como do Instagram vai estar aqui embaixo, beleza? Aproveita a aula aí. Bom, então vamos lá para a nossa definição do que é a tensão elétrica, do ponto de perspectiva ali do eletricista. Mas essa aula ela vai servir de base para toda essa nossa região que trabalha com tensão elétrica. Então, para você conseguir, por exemplo, dominar um osciloscópio, para você conseguir dominar um multímetro, uma caneta de polaridade e até outras ferramentas que possam surgir no futuro, essa aula é a base para isso. Para que essa aula seja a base, eu vou passar por 3 etapas. Eu vou falar para você uma definição de tensão, uma definição do ponto de vista do eletricista. Então, o eletricista automotivo precisa encontrar falhas no carro. O que ele precisa saber sobre a definição? O que é a tensão para o eletricista? Não omitindo informação, mas eu não vou atingir um ponto de um físico. Eu vou chegar até o momento em que, olha, beleza, eu sei o que é tensão e esse conhecimento é importante para que eu consiga depois utilizar os equipamentos. Então, essa definição, que é esse verde aqui do lado, é a primeira etapa da aula. É você entender o que é a tensão, que é a medida mais importante do eletricista. Sem a tensão, infelizmente você não vai conseguir ser um eletricista automotivo. Então
É a medida mais importante de todas. Tá? A mais comum em quantidade é a tensão. Então é importante saber o que você está medindo. Você vai fazer tantas vezes, o que é a tensão? O que é que você está medindo? Tá? A segunda etapa eu vou trazer exemplos de medições. Por enquanto, com animações aqui nessa aula. Aqui com tudo com animações. Mas assim que a gente finalizar essa parte técnica, eu vou trazer exemplos práticos. Tanto com multímetro quanto com osciloscópio. Mas nessa aula técnica eu ainda vou trabalhar com medidas. E numa terceira etapa, que é a parte laranja aqui do lado, eu vou explicar uma técnica que ela é tanto uma técnica de medição como um conhecimento de análise de circuitos. Ela é tanto medição como análise de circuitos, que é o retorno de tensão. E com essa medida você vai ganhar muito tempo. Com essa medida você vai realmente agilizar, potencializar o seu diagnóstico. Com o retorno de tensão, um diagnóstico que demoraria 4, 5, 6 horas, você pega esse diagnóstico de 6 horas e reduz para 30 minutos, 1 hora. É uma técnica muito poderosa, mas eu preciso passar pelas etapas para que você entenda o retorno de tensão. Bom, então vamos lá. Agora que você sabe a sequência, vamos lá para o nosso trabalho. Muito bem. Então, primeira coisa, definir a tensão. O que é a tensão do ponto de vista do eletricista automotivo, a tensão elétrica? A tensão é o seguinte, nós trabalhamos na maioria dos casos com corrente contínua e todo o circuito de corrente contínua possui uma bateria. A bateria ela tem um polo positivo e um polo negativo. Beleza. Qual é o papel desses polos com relação à tensão elétrica? A gente precisa entender que primeiro as nossas aulas elas começam a se conversar. Para você entender essa aula, você tem que ter visto a formação na sequência e tem que ter passado por corrente elétrica. Então eu já vou deduzir que você viu a aula de corrente elétrica. Legal. O que esses polos têm? Qual é a relação dos polos com a tensão elétrica? A bateria é um grande armazém, vamos dizer assim, um grande estoque. E os polos eles são os locais em que os elétrons ficam. Numa bateria que está carregada, você tem um dos polos da bateria, esse estoque está cheio, ele está tão cheio que ele está transbordando, ele está expulsando elétrons, ele está com uma força de empurrar esses elétrons para longe. Esse é o polo negativo. Já o polo positivo, ele está com falta de elétrons, é isso mesmo, tá? O polo negativo ele está com excesso e o polo positivo ele está com falta. Ele está com falta, mas assim, ele está puxando. Então a gente faz uma analogia muito assertiva, uma comparação muito próxima da realidade, em que os dois polos eles são locais de pressão de elétron diferentes. Então se você olhar ali numa definição física, num livro, por exemplo, vai ler lá, vai estar escrito assim, tensão elétrica é igual a diferença de potencial. O que isso quer dizer? Que nesses dois polos eu tenho duas pressões de elétrons diferentes. Num polo, que é o polo negativo, eu tenho uma alta pressão, estou cheio de elétrons lá dentro. E no polo positivo, não é que eu não tenho elétrons, eu tenho vácuo, eu tenho uma pressão negativa, ele está puxando elétrons. Então isso são as polaridades e as funções dos polos da bateria. Quando você conecta esses dois polos, conectei os dois polos, um está com uma alta pressão, um está com a baixa. Quando você conecta, qual que é a tendência? Quem está cheio de elétrons vai doar para quem tem falta. Então esse cara vai perdendo elétrons, ou seja, essa pressão ela vai caindo. E esse cara, que é o polo positivo, vai recebendo elétrons, então a pressão ela vai subindo. Até o momento que essa pressão fica igualada. A pressão fica na mesma posição. Então, quando os dois polos têm pressões iguais, um polo não consegue mais doar elétrons para o outro. E a corrente elétrica para de circular. Você vai lembrar que lá na aula de corrente elétrica tinha uma mãozinha assim, ó, falando assim para os elétrons, vai para lá, vai para lá. Essa mãozinha é essa pressão, né? Polo negativo está cheio. Polo negativo está cheio. Polo positivo está puxando. Essa diferença que existe entre essas duas
esses dois pontos de pressão de elétrons, é o que é a tensão elétrica. Isso é fundamental a gente entender, porque a partir desse momento você começa a perceber que a tensão elétrica ela é uma medida de pressão. E pressão é sempre comparativa. Para que a pressão cause um resultado, é sempre comparando. É uma pressão com relação à outra. Ela não é absoluta. Por isso tem dois polos. Um polo em referência ao outro polo. Beleza. Então, a principal mensagem que eu quero passar aqui nesse ponto é que a tensão elétrica ela é uma pressão causada pela diferença do estoque dos polos. Quando você tem um polo cheio e o outro polo puxando, essa força que existe entre os dois polos é a tensão. Quem está cheio, negativo. Quem está faltando, elétrons, positivo. Quando você conecta esses dois polos por meio de um circuito elétrico, por meio de uma carga, esse cara que está cheio passa a doar para quem está com falta. E essa trajetória, as cargas que estão no meio do caminho aproveitam esse movimento para produzir alguma coisa. Então está circulando elétrons ali do negativo para o positivo, que é a corrente real. Está circulando ali, circula. Se esses elétrons saindo do polo negativo para chegar no positivo passam por uma lâmpada, ela vai aproveitar o calor desse movimento dos elétrons, porque eles estão andando, mas estão batendo lá dentro do cabo, né? Vamos dizer assim. Estão batendo. Esse bater gera atrito, encandece o filamento, a lâmpada brilha. Se for um motor elétrico, vai aproveitar o campo magnético para girar, porque os elétrons eles possuem campos magnéticos. Mas enfim, a carga que tiver no meio do caminho entre o negativo e o positivo vai aproveitar esse movimento e vai produzir alguma coisa útil, quer seja movimento físico, quer seja luz, quer seja som, quer seja calor, o que a engenharia definiu como proveitoso. Legal, isso do ponto de vista do eletricista é o suficiente. Eu não vou entrar em mais detalhes porque para o eletricista não precisa de mais. É isso que você precisa saber. Você ter uma noção do que você está fazendo, mas principalmente para conseguir usar os equipamentos depois, multímetro e osciloscópio. E qualquer outro medidor de tensão. Saber que ela é uma pressão e saber que ela é uma relação de comparação entre dois locais diferentes. Legal. A partir do momento que você sabe o que é a tensão elétrica, você sabe que quanto maior for esse desequilíbrio, quanto maior for essa diferença entre dois pontos de medida, maior vai ser o valor que o meu multímetro vai marcar. Então, quanto mais eu subir essa diferença, quanto mais eu encher um lado e tirar do outro, maior vai ser essa força entre um polo e o outro da bateria. E ao longo do circuito existe várias diferenças de polaridade. Estou usando a bateria porque é o exemplo mais tranquilo. Muito bem. Então a gente já passou pela primeira etapa. Definição de tensão é uma pressão de elétrons causada pela diferença entre dois locais. Na bateria entre o positivo e o negativo. Ponto final. Considerando então que a nossa tensão, a pressão, essa aqui é a forma que você mede se essa pressão e qual é a pressão que está chegando até a carga. Uma dúvida comum dos alunos em oficina é a seguinte: professor, quando é que o positivo deixa de ser positivo e se transforma no negativo? Porque você tem a bateria, tem um positivo e um negativo. Então você tem uma circulação de elétrons que sai de um polo, passa pelo circuito e volta pelo outro. Quando que essa polaridade positiva para de ser positiva e se transforma em negativa ao longo do circuito elétrico? Na carga. A carga, lâmpada, tudo que faça um trabalho útil, que transforme corrente elétrica em outra coisa. A carga é quem divide. A carga em funcionamento é o que divide uma polaridade da outra. Carga em funcionamento. Guarde essa informação. Então, como é que eu sei a pressão que existe, essa diferença que existe entre um lado e o outro da carga?
Eu pego o meu multímetro, regulo na escala de tensão, você já fez. Se você seguiu as orientações, se você fez as suas lições de casa, se você mandou já os testes de cada parte, cada região do treinamento conforme orientado, você já sabe trabalhar com tensão, você já sabe regular o multímetro. Mas como é que eu faço essa medida, né? Tá entendendo a parte técnica? Eu estou medindo entre um lado e o outro da carga. E aí eu sei que pressão que essa carga está recebendo, dos dois lados. Eu posso medir um lado e depois medir o outro. Eu posso medir os dois ao mesmo tempo. Como eu vou medir não importa. O que importa é que eu saiba o que eu estou fazendo. Legal. Então agora que você sabe, já passou, temos 3 etapas, né? A gente tem a definição de tensão. A gente tem como realizar as medidas com o multímetro. E agora a gente vai para a parte do retorno, que é uma técnica muito especial, muito diferente. E com essa técnica você vai conseguir pegar um diagnóstico de horas de trabalho e vai reduzir ele, porque você vai conseguir fazer um diagnóstico de grande parte do circuito. Então vamos lá. Aqui eu vou estabelecer um diálogo com você. Apesar que eu estou gravando essa aula anteriormente, eu quero que quando eu pergunte você responde do seu lado aí, ou pelo menos escreva nas perguntas que eu estou te fazendo. Mas o objetivo aqui é que você entenda o retorno de tensão e a importância dele. O que é o retorno de tensão e a importância dele para você investigar falhas. Lembra que a nossa plataforma é focada na investigação de falhas. Então vamos lá. Então vamos dizer que eu pegue aqui a minha canetinha de polaridade. Toda caneta de polaridade ela tem 3 LEDs. Não digo toda, mas todas as que eu vi tem 3 LEDs. Das mais simplesinhas ali. O LED vermelho indica positivo, o LED verde indica negativo e o amarelo depende. Tem canetinha que marca amarelo quando você não está encostando em nenhum lugar, ela já fica amarela. E tem caneta que coloca o amarelo quando existe uma transição de cargas. Então quando está saindo do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo, enfim. Então o amarelo vamos definir aqui como sem polaridade. Vermelho, positiva polaridade. Preto, polaridade negativa. Vamos entender agora o retorno. Então olha aqui para o diagrama aqui do seu lado aqui, ó. Aqui eu estou com uma fonte. No lado esquerdo da tela a gente tem o polo negativo, no lado direito o polo positivo da fonte, que é a bateria. Vamos imaginar que eu encoste a minha canetinha de polaridade, devidamente alimentada, tudo certinho, nessa região do circuito. Vamos dizer que eu consiga achar um local ali que eu meça a polaridade desse ponto. Pergunta para você: qual polaridade, qual LED, se o circuito tiver desse jeito aqui, aberto, e tiver tudo bem, não tiver nenhum defeito, se eu encostar a canetinha de polaridade nesse ponto, que polaridade, qual polaridade, que LED vai acender? Vermelho de positivo, amarelo de sem carga ou verde de negativo? Pensa bem aí. É o verde. Por que é o verde? Porque você tem ali o polo negativo da bateria e esse polo negativo está ligado diretamente nesse ponto do circuito. Então, ali, se eu encostasse a canetinha nesse ponto, ela devidamente alimentada, com esses componentes funcionando, mas com o circuito aberto, aqui eu ia medir negativo. Legal. Até aqui sem novidade, né? Quem já é da área, não tem novidade nenhuma, e quem não é da área, acredito também que tenha ficado tranquilo. Lembrando que o nosso foco aqui é para você que vai estar na oficina, que vai estar no dia a dia e que realmente quer, não necessariamente vai estar lá 8 horas por dia, mas o foco nosso é pessoas que querem encontrar falhas no carro, diagnóstico. Então vamos lá. Feito isso, agora eu vou trocar a posição da caneta. Vamos dizer que eu coloque agora nessa região. Vou te dar 5 segundos para pensar. Que LED vai acender? Vermelho, verde ou amarelo? Vermelho. Por quê? Porque a minha fonte ela está conectada no lado direito ao positivo. Ele vai até a caneta de polaridade acende o LED vermelho. Ó, beleza. Agora eu te pergunto: e se eu instalar a minha caneta de polaridade neste ponto do circuito? Percebe que o circuito, todos os componentes têm que estar em bom estado
e que o circuito não está funcionando. Nesse ponto do circuito aqui, a caneta acionaria o vermelho, o amarelo ou o verde? Vou te dar 5 segundos para pensar. O vermelho. Por quê? Porque é o seguinte. O retorno de tensão é uma regra que ela é definida da seguinte forma. Toda vez que uma carga recebe um tipo de polaridade de um lado e do outro ela não recebe nenhuma polaridade, aquela que está presente invade a carga, se ela estiver em bom estado, o circuito estiver inteiro, invade a carga e aparece do outro lado. Então, nesse caso aqui, a minha fonte positiva, na parte positiva, conectou-se à lâmpada. E do outro lado da lâmpada ela não recebeu nada. Então o positivo, considerando que a lâmpada esteja em bom estado, invadiu a lâmpada e apareceu do outro lado. Essa região pós-lâmpada, mas antes do interruptor, é uma região que a gente tem um positivo de retorno. Então, você tem aqui o positivo puro, que é o positivo até a lâmpada, o negativo puro, que é o negativo até o interruptor, e nós temos uma região nesse momento de um positivo de retorno, que é esse positivo que invadiu a lâmpada e apareceu do outro lado. Legal. Aqui entra uma pergunta importante. Professor, eu entendi. Legal, gostei desse trabalho com retorno de tensão. Mas por que o retorno de tensão é tão importante? Por que conhecer essa técnica é tão importante? 2 motivos. Análise de esquemas elétricos e medições. Eu vou usar essa imagem aqui como exemplo. Vamos imaginar que o cabo ali entre o positivo da bateria e a lâmpada estivesse rompido. Vamos imaginar isso. Ele tivesse cortado. Esse positivo chegaria até a saída do interruptor? Se ele tivesse rompido, não. Aí vou te fazer uma outra pergunta. Se a minha lâmpada tivesse fora do soquete, esse positivo chegaria até esse ponto? A resposta é não. Porque se ela estivesse fora, o positivo não ia ter como invadir e aparecer do outro lado. Ele só invade porque a lâmpada está inteira por dentro e aparece lá por isso. Legal. Se ela tivesse desconectada. E se ela tivesse rompida por dentro, a lâmpada queimada, rompida? Passaria? Não. E se o circuito da lâmpada até o local de medição? A gente vai medir sempre nas peças, não vai medir no meio do cabo. Mas se eu medir ali, nesse ponto, esse positivo chegaria até esse local? Não. Então, olha, nesse exemplo simples, olha a quantidade de informações que você obtém a partir do momento que você faz essa medida. Você sabe que a bateria está conectada, o cabo positivo da bateria até a lâmpada está inteiro, a lâmpada está conectada, o filamento da lâmpada está inteiro por dentro, o cabeamento da lâmpada até o interruptor está completo, considerando que eu estivesse medindo na saída do interruptor. Você tem 5 informações com uma medida. O que um eletricista amador faria? Não vou dizer amador, talvez um termo pejorativo, mas um eletricista que não domina o retorno de tensão. O que ele faria? Ele ia vir medindo. Tem na bateria? Ah, tem. Tem na lâmpada? Ah, tem. E na saída? Ah, tem. E lá no interruptor? Ah, tem. Ele ia fazer 4 medidas para obter as 5 informações. A gente que conhece o retorno de tensão, não. Legal. Tudo bem? Passando aqui para te lembrar que essa aula que está sendo ministrada agora, ela faz parte de uma formação paga, de um conjunto pago. É uma formação online eletricista automotivo. E que se você quiser saber mais detalhes, você clica no link aqui na descrição ou nos comentários. O link vai estar nos 2 lugares, tanto na descrição como no primeiro comentário. E para você conhecer a nossa formação online eletricista automotivo por dentro, clica aqui embaixo. E além disso, você consegue prever no circuito elétrico quais regiões têm
positivos puros, negativos puros, positivos de retorno, negativos de retorno. Olha só a inversão, olha a lógica. Então esse aqui é um trabalho muito importante. Agora eu vou continuar aqui com o exemplo porque faltou ligar a lâmpada, faltou ligar ela. Vamos ver com a lâmpada ligada como é que as polaridades se comportam. Então vamos lá. Liguei o interruptor e agora eu coloquei a caneta de polaridade naquele ponto. Qual LED vai acender? Vermelho, verde ou amarelo? 5 segundos. Vermelho, porque o positivo da bateria está conectado naquele ponto. Agora vamos ver a próxima medida. E se agora eu coloquei a minha caneta de polaridade no mesmo lugar da medição anterior e agora eu quero saber que polaridade, que LED que vai acender aqui, vermelho, amarelo ou verde? 5 segundos. Agora é o verde. Ô, professor, mas por que é o verde agora? Porque lembra, a carga é quem divide as polaridades quando está funcionando. É a carga que faz a divisão. De um lado da carga você vai ter positivo, do outro lado da carga você vai ter negativo. E aí o LEDzinho verde vai acender. Então, você consegue agora interpretar um diagrama elétrico tanto com ele ligado como com ele desligado. Olha só que interessante. E antes aqui tinha um positivo. Por que quando ligou não deu curto? Porque o positivo que estava nesse ponto era um positivo de retorno e ele só está lá porque a lâmpada permitiu passagem. A lâmpada permitiu que o positivo invadisse a carga, invadisse ela mesma e passasse para o outro lado. Só que essa permissão é concedida quando falta o negativo do outro lado. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente ficar bem claro nessa análise. Aqui, ó, o positivo só passou pela lâmpada, chegou de um lado e passou pela lâmpada, porque do lado que ela passou não tinha um negativo puro. Se nesse ponto aqui o negativo puro estivesse chegando, é como se o negativo puro fosse empurrando essa polaridade de retorno. Então percebe, isso é muito importante, percebe o seguinte: uma polaridade de retorno sempre cede lugar para uma polaridade pura. Então só vai ter retorno se não tiver a pura. Se chegar a polaridade pura, que é uma polaridade que não passou por nenhuma carga, ela vai ganhar, ela vai invadir o espaço. E vai como se ela fosse empurrando o positivo para que ele compartilhe ali somente até a lâmpada, que ele chegue somente até a lâmpada e não ultrapasse. Muito bem, então esse é o nosso trabalho de retorno de tensão. Agora vamos fazer um exemplo aqui. A gente já viu na nossa plataforma análise de circuitos, nós já vimos essa análise. Legal. Só que agora eu quero fazer essa análise um pouquinho mais detalhada. Aqui é um exemplo de um circuito tradicional de lanternas que você vai pegar aí na linha GM. Eu animei, desenhei, busquei simplificar para que a gente pudesse ver esse trabalho do retorno de tensão, para que nós pudéssemos ver esse trabalho do retorno de tensão. Vamos lá então. É assim que o circuito elétrico ele é representado, é sempre em repouso. Nesse momento desligado, se eu encosto a minha caneta de polaridade lá no massa, lá em cima das lâmpadas, lá no canto direito, eu vou medir um negativo. Só que antes de ligar, do outro lado também meço o negativo. Porque o negativo puro, que é o da massa, invadiu a lâmpada e apareceu do outro lado. E ele invade até onde? Ele invade até onde tiver circuito. Ele vai invadindo, passando pelo fusível. Nesse caso aqui você vai medir negativo em cima do fusível, 2 negativos inclusive. Porque esse é um negativo de retorno, ele está vindo da lâmpada. Se você tira as duas lâmpadas que aquele fusível aciona, aí fica amarelo em cima do fusível. Então esse negativo vem retornando até a saída do interruptor. Então, por exemplo, se você mede na saída do interruptor azul, numa daquelas duas saídas, e você mede uma polaridade amarela, você já, opa, tem problema. E percebe outra coisa, você nem vai trabalhar mais com continuidade.
Não precisa mais usar a escala de continuidade. Porque tudo que não tiver contínuo, tiver rompido, o retorno não chega. E você já faz uma varredura gigante nesse diagrama. Já é uma varredura imensa. Você já viu massa, já viu lâmpada, já viu circuito, já viu fusível, já viu até o interruptor. Então, toda essa região que está em verde ali no diagrama é retorno. Nos cabos é retorno. Lá no massa é negativo puro, porque não passou por nenhuma carga. Então, tudo isso aí é retorno, antes de funcionar. Mas assim que a chave de lanterna ela é movimentada, você tem um positivo puro na entrada da chave, que está sendo direcionado para a saída. Então, agora, ele vai para o fusível, aqui em super câmera lenta, passa pelo fusível, passa pelas lâmpadas, e aí ele vai invadindo, vai empurrando o de retorno e para na lâmpada, que é o divisor de polaridade. Bacana? Então, para a gente fazer um resumo aqui hoje, esse foi o nosso trabalho aqui de tensão, que é a medida mais importante. Essa aula é a aula base para todo o trabalho de tensão elétrica daqui para frente. Você já fez muita atividade prática na nossa plataforma, mas agora está na hora da gente começar a aprofundar um pouco mais, até para conseguir usar os equipamentos de maneira completa. Muito bem. Só para a gente fazer um resumão da nossa aula de hoje, para a gente não perder nenhum ponto. Primeiro a gente fez a definição de tensão, então eu expliquei que existe uma tensão, a tensão ela é o resultado de uma comparação entre duas polaridades. Essa comparação de polaridades, ela se chama tensão. Eu disse que o polo negativo está cheio de elétrons, o polo positivo está faltando. E quando você mede esses dois lugares, o multímetro está sempre te mostrando a diferença dos dois pontos. Isso é muito importante. Está te mostrando a diferença entre dois pontos no circuito. Legal. Depois eu falei os exemplos de medida, como é que se faz as medidas com o multímetro, para você saber se aquela carga está recebendo a pressão correta. Então, como é que eu sei que a minha lâmpada está recebendo a pressão de funcionamento correta? Medindo dos dois lados dela. Na nossa plataforma a gente já fez essa medida em vários locais aqui, mas é bom a gente agora trazer uma parte mais técnica. E no final, eu detalhei aqui minuciosamente o trabalho do retorno de tensão com um exemplo de uma caneta de polaridade, para a gente dominar um pouco mais a análise de esquemas elétricos, mas percebe que você vai perceber aqui, você vai entender e vai assimilar com mais facilidade nos próximos módulos. Você vai perceber o quanto que essa aula é base. Quando eu for explicar o osciloscópio, eu já vou entender que você dominou essa aula. E lembrando, se você tiver dúvidas, coloca na nossa comunidade. Se tiver dúvidas a respeito da plataforma, a respeito das aulas, a parte técnica, não deixa para depois. Tem dúvida agora, manda na comunidade agora. Não esquece. E aí, beleza. Está aqui o nosso trabalho de tensão elétrica, saindo da definição, medições, retorno de tensão e análise completa, aprofundada de um circuito simples até então, só que na elétrica o simples não existe, na verdade, né? A elétrica ela já é complexa desde o início, só que você avança com mais tranquilidade se você conhece os fundamentos. Isso aqui é um fundamento de elétrica. Como é que você vai interpretar diagrama se você não se dedicou a entender o esquema elétrico? Isso aqui é um esquema elétrico simples. Para chegar no complexo tem que dominar essa parte. Então essa aqui vai ser a nossa aula base. Para daqui para frente, toda vez que se falar em tensão, você saber do que a gente está falando e dominar a polaridade pura, a polaridade de retorno e assim por diante. Então faça suas anotações, faça seu resumo. Depois que finalizar, vamos agora para nossas próximas aulas. Aqui nas nossas próximas aulas, na nossa plataforma, na nossa formação online Eletricista Automotivo, eu vou trazer exemplos práticos dessas aplicações, tanto em análise como em medições, utilizando o multímetro e o osciloscópio. É uma ferramenta muito requisitada hoje em dia pelas oficinas. Então, vamos dominar essas duas ferramentas aí. Vamos lá. Muito bem, agora que você aproveitou o nosso conteúdo a respeito de tensão elétrica, retorno de tensão, análise de esquemas elétricos, foi muito bom. Espero que você tenha aprendido. Eu vou lembrar você os nossos dois detalhes. O primeiro detalhe é que essa aula faz parte de uma formação mais completa num programa pago. Para você conhecer essa nossa formação por dentro, isso aqui é só uma pequena fração do que você vai ter lá na nossa plataforma. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Além disso, eu vou deixar no Instagram da nossa empresa, eu vou abrir uma caixinha hoje, dia 14,
eu vou abrir uma caixinha lá no Instagram e para você tirar suas dúvidas diretamente comigo. Então vai estar lá a caixinha, dúvidas sobre tensão, retorno de tensão, análise de diagramas, que eu vou responder as suas perguntas diretamente. Onde é que está o link para você ir até o nosso Instagram? Vai estar aqui na descrição também desse vídeo, tanto na descrição como no primeiro comentário. Valeu, meu amigo, te vejo lá no Instagram para você tirar suas dúvidas. Um abraço.